é de Yolanda Daniel da Costa Lima. Essa é a minha história. Eu nasci em Parapuã. Aos 4 anos eu fui para Tupã. Meu pai e minha mãe trabalhavam na olaria. Com 5 anos eu cuidava das minhas 2 irmãs. Minha mãe ia trabalhar. Aos 6 anos a minha mãe trabalhava uma parte e eu outra. Ela trabalhava na olaria, depois ela vinha fazer os tijolos e eu ia ajudar. E ponhava minhas 2 irmãs perto. Quando terminava de fazer os tijolos, minha mãe ia ajudar meu pai a pôr tijolo nos fornos e eu ficava cuidando das 2. A minha irmã tinha deficiência, ela andou com 3 anos e meio. Depois disso, eu não podia nem ir para a escola. Eu fui para a escola aos 9 anos. Estudei 3 anos. Aí eu mesma não quis ir mais devido muito serviço. Que eu ia até na escola, se ia de manhã, das 7 ao meio-dia, eu tinha que trabalhar da meio-dia para a tarde. Se ia na parte da tarde, eu tinha que trabalhar até meio-dia. Aí eu não quis ir mais. Aí eu fiquei cuidando. Aí continuei trabalhando na olaria. Quando foi aos 14 anos, eu conheci o meu marido, que é o José da Costa Lima. Ficamos um tempo, tudo, depois namoramos, com 16 anos a gente começou a namorar. Aos 19 anos eu casei, não tinha nem 19 anos completo, eu casei. Quando foi com 20 anos, nasceu meu primeiro filho. Mas ali eu saí da olaria e já trabalhava na roça junto com ele, em Cafezal. Quando eu tinha 2 anos e 2 meses, veio a segunda, a Rosângela. A essa altura a gente já estava em Marília, na Fazenda São Paulo. Então, a gente trabalhava na roça, a roça era muito boa, era do meu sogro o sítio. Ele fez muito dinheiro nos cafezais, mas, infelizmente, o vício do jogo, bebida, ele perdeu tudo. Perdeu tudo, foi aonde nós fomos morar no sítio do meu cunhado. Meu cunhado vendeu e foi embora para o Nordeste. Nós fomos morar numa cidadezinha perto de Tupã. De lá, nós íamos embora para São Paulo, onde eu resido até hoje. O vício da bebida, assim, e jogo é muito difícil. A gente sofre muito, porque não controla. A gente fala, mas a pessoa nem ouve. Eles acham que eles estão certos. Perdeu tudo. Aí eu criei meus 2 filhos trabalhando em casa de família. Porque ele já trabalhava assim quando queria, depois ficou doente e teve câncer de pulmão. E bem dizer, eu criei os 2, bem dizer, sozinha. Construí uma casinha, mas assim, em comunidade. Ele que fazia. Ele tinha uma inteligência muito grande. Ele fazia as casinhas, tudo, fiquei lá. Aí minha filha casou, começou a namorar cedo. Quando foi não tinha nem 18 anos, ela teve a primeira filha, que foi a Michele. Aí quando a Michele tinha 1 ano e 2 meses, eu perdi meu filho. Aí me apeguei muito com ela. E fiquei, para mim, ela ficava no lugar dele. Não substituía, mas ela ficava no lugar dele. Me apeguei muito com ela, levava para todos os lugares. Levava para a igreja, levava para passear, levava para tudo. Então, ficou sendo mais minha do que dos pais, né, que eu tomava conta. E com 9 anos, veio o Gilberto. Gilberto agora está com 25 anos. Né? Até hoje, a gente mora junto. A Michele estudou, casou, foi muito difícil. Foi muito difícil porque os ganhos eram pouco. Eu trabalhava em casa de família e tinha que pagar cursinho, comida, transporte. Era difícil, mas com fé em Deus a gente conseguiu. Conseguiu, hoje em dia ela está formada, né? Uma escola muito boa, que é a Unifesp, né? E trabalhei muito, umas patroas muito boas, me ajudaram bastante também. Me ajudaram, mas uma é inclusive, né? E até hoje ela foi minha patroa, ela foi minha amiga e hoje em dia ela é minha família. Então essa minha patroa frequenta a minha casa, é a Lucy. Nós somos amigas, somos irmãs, somos família, sabe? E uma vai na casa da outra, é uma maravilha. Né? Eu não tenho ela como fosse minha ex-patroa.
e ela também não tem eu como fosse uma ex-empregada dela. Eu acho que ela que me ajudou muito para mim, para minha filha, para uma irmã minha, ela sempre compareceu em tudo que a gente precisava, e uma pessoa honesta, uma pessoa de confiança, faz parte da minha família hoje. Tenho orgulho de tê-los como amizade tão grande que a gente tem. E trabalhei bastante, cheguei a trabalhar em 3, 4 serviços. No dia eu trabalhava em 2, 3, aonde me pagava um pouquinho eu ia fazer porque precisava, né? Foi difícil, mas a gente conseguiu, graças a Deus. Quando a Michele estava com 18 anos, meu esposo faleceu, ele estava com câncer no pulmão. Ele faleceu, sofreu muito, eu cuidei bastante dele e tudo, mas infelizmente não teve jeito, é uma doença ingrata que é difícil, né? Aí ele faleceu e eu fiquei cuidando da minha irmã, que era deficiente. A Rosângela ficava em casa, enquanto eu ia trabalhar, a Rosângela olhava, depois eu vinha, era eu. E foi bem difícil. Aí depois, quando a Michele já estava na faculdade, ela ficou doente porque ela tinha mal de Chagas e ela ficou muito mal e acabou falecendo lá no Hospital São Paulo, onde que a Michele estudava. E depois de uns anos, aí a Michele se formou, depois de todas essas lutas, a Michele se formou. Depois de uns anos, eu saí da comunidade, ela comprou um apartamento na freguesia do Ó, aí eu saí da comunidade e estou lá na freguesia do Ó, um lugar que eu sempre desejei morar, desde quando eu vim aqui para São Paulo, mas como meu marido tinha perdido tudo, não foi possível, né? E hoje eu estou muito feliz no lugar que eu estou, gosto muito, amo aquele lugar, graças a ela e graças a Deus primeiramente, e ela que se formou e comprou esse apartamento e me deu. Eu estou lá, junto com a Rosângela, com o meu irmão Marcelo e com o meu neto Gilberto. Então eu queria ter trabalhado até a Michele se formar. Faltava um ano quase para ela se formar. Mas eu peguei uma pneumonia bacteriana, porque eu sempre pegava a pneumonia e não tratava direito. Peguei uma bacteriana, fiquei muito mal. Aí a Michele e o Lucas Lucas Palmiro falou que não podia mais trabalhar de jeito nenhum, não ter contato assim, né? E eu preocupada, porque ainda faltava quase um ano para ela se formar. Mas o Lucas foi uma pessoa, um anjo que caiu do céu. Ele assumiu tudo o restante do tempo dela se formar e ela se formou, graças a Deus, ele ajudou muito, portanto, que hoje em dia os dois estão muito bem casados. Então, hoje eu estou feliz, tudo que eu pude fazer eu fiz. Eu sempre cuidei do meu pai quando estava doente, da minha mãe quando eu cheguei aqui, ela faleceu em 76, eu cheguei, com 2 meses que cheguei aqui, ela faleceu, né? Depois eu cuidei da minha irmã, do meu marido até ele falecer, depois eu cuidei da minha irmã, cuido até hoje. Sempre eu estou cuidando e estou ajudando. Eu me sinto feliz com isso, que eu poder ser útil para alguém, né? Ajudar, eu me sinto bem.